É possível empreender no mar, do mar e para o mar? A maioria das pessoas, quando ouvem falar de alguém que quer morar em um veleiro, pensam em alguém que está se aposentando ou que tem alguma renda que vai manter elas durante o tempo que elas morarem no mar. Mas na pesquisa que eu fiz, mostrando a realidade das pessoas que moram em um veleiro, não era bem assim. A maioria, embora por uma margem pequena, trabalha. Então eu resolvi falar com um amigo que deixou um cargo importante numa grande empresa multinacional para morar em um veleiro recentemente. É o Marcelo, que a gente já encontrou aqui no Hashtag e que é o comandante da flotilha paranaense de vela oceânica. Um cara demais, que foi um prazer encontrar ele aqui e saber que ele tomou essa atitude na vida. Você já ficava bastante tempo no barco, né, cara? Mas eu soube há pouco que você resolveu morar no barco, cara. É verdade. O universo conspira a favor nesse caso, né? Me conta como é que foi isso, cara. Como é que veio essa decisão aí? Na verdade, assim, foram fatos que foram ocorrendo. Lá em março, né? No meu aniversário caiu num sábado, eu convidei meus amigos para virem para cá, então alguns vieram de veleiro, outros vieram de carro e tudo, a gente fez um churrasco aqui no clube, mas já se comentava, estava começando aquele buchicho de que as coisas iam parar, alguma coisa assim, em função da pandemia. Quando eu retorno para Curitiba na segunda-feira, a empresa vem com a informação, olha, vocês a partir de hoje, por um período que a gente não sabe quanto tempo ainda, trabalhem em casa, a gente vai dando informações e vocês começam a fazer o famoso home office, né? Que essa palavra começou a ser utilizada aí. Eu fiquei mais um dia em Curitiba e eu pensei, poxa, eu vou ficar isolado aqui, se tem que ficar isolado aqui ou isolado no barco, eu vou pro barco. Você conhece, eu tenho 2 filhos, né, o Guilherme e o Gustavo, e aí o Guilherme, que já faz faculdade, ele resolveu ficar na casa da mãe da minha ex-esposa, e o Gustavo com meus pais em Curitiba. Como a minha esposa, a Vanesca, ela também é autônoma e ela fica o dia inteiro na rua, eu não ia ficar também fechado dentro de um apartamento em Paranaguá. Aí resolvi vir para o barco. Aos poucos a empresa foi dando informações e a gente começou a trabalhar home office. E aí eu comecei a ficar uma semana, 2 semanas. Aí um tempo eu já comecei a comemorar com meus amigos. Eu estou há 100 dias já no barco. Mas por enquanto era só em função da pandemia. Não era algo que seria definitivo. Mas chegou lá em agosto, a empresa não mediu esforços para tentar manter a gente ainda como empregado, mas ela acabou tendo que tomar uma decisão. E aí disponibilizou a gente. No meu caso, ela me disponibilizou para uma vida nova, né? Então eu peguei essa vida, abracei, e aí falei, agora eu moro definitivamente no barco. Então eu comecei lá em março, mas hoje eu posso dizer, eu sou morador do Oceano Atlântico Sul. Eu acho que tem muita gente que começou a fazer trabalho remoto, né? E tinha, claro, vários medos. E eu acho que com a pandemia, cara, que foi uma coisa péssima, né? Em todos os sentidos, mas criou essa oportunidade das pessoas verem, cara, que o trabalho remoto é possível, né? E o que tu acha que vai ser o legado disso, cara, assim, para as pessoas? Se elas vão trabalhar mais remotamente depois que a pandemia desaparecer e tal? Sem dúvida. Ainda um pouco antes de eu sair de lá, a empresa já vinha estudando e fazendo pesquisas a todo momento, então a gente recebia muitos e-mails, né? E os resultados estavam sendo positivos, tanto que existiam áreas que estavam trazendo resultados melhores trabalhando home office do que trabalhando localmente, né, fisicamente em algum escritório. Eu acho fantástico porque isso cria uma liberdade para você viver também junto, né, com o teu trabalho, que é muito bom. Saber desenhar a própria vida de um jeito que ela seja legal durante o caminho e não só no final é uma arte, e é difícil manter esse equilíbrio. Não é fácil e nunca é perfeito. E eu tenho certeza que uma boa parte das pessoas não gasta o tempo que devia tentando desenhar isso, planejar isso. E acabam vendendo a felicidade de hoje para comprar a felicidade de amanhã, que talvez nunca seja entregue. É óbvio que é importante guardar algo e aceitar algum desconforto agora para ter um futuro melhor. Mas apostar todas as fichas só num futuro que pode nunca chegar é muito arriscado. O caminho precisa valer a pena agora também. Esse cenário, né? A gente já tinha vindo para cá antes e é sempre muito surpreendente, né?
Com todos os problemas que tem o rio, assim, ainda é incrível. E ancorado aqui nesse lugar é mágico, assim, né? Tem Pão de Açúcar, Cristo Redentor, Pedra da Gávea, dá pra ver daqui. Fantástico. Estamos já há alguns dias aqui na Urca. E o Giovanni, que entrevistamos da última vez, continua dando apoio para os barcos e conseguindo água doce quando necessário. Mas em um dia que a rede de água do Rio de Janeiro não estava funcionando, o Giovanni ficou sem água também e a gente deu uma passada no Yacht Club do Rio de Janeiro, pagou lá para encher os tanques e deu para conhecer o clube, embora sendo de passada e bem rápido. Cara, e qual a diferença de trabalhar no escritório, em casa e no barco? Eu dava treinamento em sala de aula, então assim, não pode mais dar treinamento agora. Você não pode ter aglomeração de pessoas, então você não pode dar treinamento. Qual foi a alternativa? Era começar a criar conteúdo para esse conteúdo ser disponibilizado via WhatsApp ou algum outro portal digital para que aí a equipe comercial para quem eu dava treinamento pudesse assistir. Então, nesse segmento, assim, de você gerar conteúdo, é parecido com o seu, por exemplo. Você está gerando conteúdo de vídeo, eu gerava conteúdo na parte de treinamento e é muito tranquilo. Você tem mais... você não tem horário, então se de repente eu não estou tão legal para trabalhar de manhã eu cuidava da limpeza do barco, fazia a limpeza do banheiro, dava uma ajeitada nas coisas. À tarde aí sentava com tranquilidade e podia fazer material, eu fazia muito áudio, fazia muito vídeo também, então o ambiente do barco aqui, quando não está ventando demais, as adriças ficam batendo, né? Mas de qualquer forma dava para fazer as gravações que eu precisava. Às vezes eu fazia isso à noite. Então, flexibiliza demais isso. Eu me senti mais produtivo fazendo isso, podendo administrar o horário. E hoje é fantástico, então, né? Eu acho que as pessoas que estão trabalhando agora no trabalho remoto, home office, essas pessoas vão ficar um tempo trabalhando em casa e tal, né? E muitas, eu acho, cara, que com o tempo vão ver que não precisam ficar em casa e podem trabalhar de outros lugares. Exatamente. Uns dias antes dessa entrevista, a convite de um amigo, fomos conhecer o Clube Naval Charitas, em Niterói. A gente não tinha ancorado por lá ainda. Saímos da Urca e vamos passar um tempinho em Niterói, no Clube Naval, que já ouvi falar super bem, agora iremos conhecer. Super bonito aqui também. Isso é legal, tô empolgado de ficar uns dias aqui. Ainda não sei quantos dias, provavelmente uns 5 dias, mas a gente nunca sabe. Vai ter uma regata também aqui, dia 11, vamos ver se a gente participa. Eu quero. Museu do Niemeyer lá no fundo, ó. Você era um cara de treinamento de venda, que é aquela adrenalina, que total, né, cara? E a vida no barco, que pelo menos assim, eu não enxergo muito parecida com isso. E como você alinhava as duas coisas, cara? Você pega um carregador de bateria. A bateria tem que trabalhar lá e ela vai trabalhando enquanto ela tem carga. Aonde ela vem carregar? Recarregar. Para mim é o barco. Eu sempre usei o esporte, de uma forma geral, como forma de recarregar. Eu fiz muita corrida de rua, alguns anos atrás, andei de mountain bike durante muito tempo, andava para um lado e para o outro, fui mergulhador, ainda sou mergulhador, né? Mas aí a paixão veio a hora que eu conheci o veleiro e é uma paixão recente, não é uma paixão antiga, é uma paixão bem recente, mas aí realmente falei, esse é meu estilo de vida e é a minha carga, e aqui mesmo eu consigo me dar minhas disciplinas para poder continuar pilhado. Então, não é porque eu estou morando no barco que agora a gente fica só de chinelão e sem camiseta, não, pelo contrário, eu tenho minha rotina, tenho que manter disciplina e não posso esmorecer, não, porque a vontade às vezes no chacoalhinho do barco de dar uma dormida aparece, mas não dá, tem que trabalhar porque ainda não estou aposentado, ainda não tenho renda para me sustentar pro resto da vida, então tenho que sair atrás e ir à luta, né? Mas do barco, o que é muito legal. Fomos convidados também a participar de uma regata da Escola Naval. E para isso a gente convidou 2 amigos novos na vela, o Diogo e o Júlio. Foi fantástico ver uma largada com quase 100 barcos. Agora, quanto ao nosso desempenho na regata em si... a gente fez uma largada bem ruim, porque eu não sabia exatamente qual das várias largadas que tinha várias baterias, era certa. E a gente também se atrapalhou quando foi recolher o balão em determinado momento e... a gente não foi tão bem assim, mas a gente vai voltar.
Eu gosto de transformar minhas paixões em trabalho, que tem um lado bom e um lado ruim, né, cara? E eu sei que você recentemente fez o mesmo agora, né, cara? Exato. Já há muito tempo, eu já havia comentado com alguns amigos, se um dia eu sair da empresa, dificilmente eu vou procurar um novo emprego. Eu vou procurar trabalho. Emprego eu não quero mais. Então foi essa filosofia que eu adotei de procurar um trabalho. E como eu já tenho esse DNA de vendas na veia, eu vou aproveitar tudo isso que eu conheço e vou empreender nesse meio. Mas eu queria trazer algo novo, algo diferente. E, na verdade, não algo novo e diferente, porque o que eu trabalho existe, mas ele era pouco explorado ou não explorado. E aí, também sendo velejador e entendendo as necessidades que a gente tem no dia a dia, falei, cara, eu gostaria de ter isso e comercialmente eu não encontro para vender. Aí saiu o primeiro produto. E, cara, é muito legal, porque você começa primeiro, vende para um amigo, vende para outro amigo, velejador, do teu próprio grupo aqui mais próximo, e aí você faz uma divulgaçãozinha na internet, eu uso as mídias sociais, né, Facebook, Instagram, o próprio WhatsApp, e aí aquela propagandinha daqui a pouco tá num grupo que você nem conhece lá na Bahia, tem gente ligando da Bahia, tem gente ligando de Porto Alegre, tem gente ligando do mundo. Eu já vendi para o Uruguai, já vendi para os Estados Unidos, então é muito gratificante, óbvio, né? E a pegada é essa mesmo, é ter algo que seja necessário para a vida a bordo, mas que hoje comercialmente ainda não está sendo bem explorado. Tu acha que talvez a forma que as pessoas gastem o seu dinheiro, a mentalidade mude, assim, das pessoas que estão fazendo trabalho remoto, que estão mais em contato com a família, que estão mais em casa, mais perto, por exemplo, que nem você, da onde você faz o seu lazer também. Você acha que a mentalidade delas de como gastar esse dinheiro vai mudar do quem ficava boa parte da vida acordada dentro do escritório? Eu acho que já mudou, Adriano. Até se você olhar hoje, por exemplo, o mercado náutico, está tendo escassez de oferta de veleiros. O simples fato da pessoa ter ficado isolada em casa durante todo esse período mostrou para ela que ela precisa viver. Então, se você procurar hoje, por exemplo, aqui no clube, barco para vender, não tem. No início do ano tinham vários, não tem mais barco para vender. E as pessoas que estão comprando barco estão vindo justamente com essa mentalidade que eu preciso viver, eu preciso fazer algo diferente, eu preciso aproveitar um pouco. Essa tranquilidade me dá uma satisfação, uma alegria de viver. Eu vivo muito melhor com meus filhos hoje, eu vivo muito melhor com a minha esposa hoje, porque tudo relaxou, tudo começou a ficar mais calmo, diferente. E a gente hoje empreende dinheiro em coisas que a gente gosta de fazer, e não mais necessariamente só viver de consumo. Não é que consumir seja ruim. Eu mesmo não sou lá um grande guardador de dinheiro, mas eu acho que particularmente gastar com bobagens ou coisas que você compra por impulso não é uma coisa que te ajuda a ser feliz. Ou então gastar em símbolos de status que às vezes dizem muito pouco pra você, mas na verdade é pra agradar outras pessoas. Ou então acreditar em qualquer propaganda que te seduz, comprando coisas que te fazem feliz por muito pouco tempo, e você poderia comprar outras coisas mais legais que realmente vão melhorar a sua vida. Consumir é importante, ninguém vai deixar de viajar, ter experiências incríveis, mas se deixar levar pelo impulso, eu acho que é o problema. Eu posso até falar, a minha esposa, a Vanessa, que você conhece, ela trabalha com calçados. Eu vejo as clientes dela comprarem muitos calçados, mas ótimo para ela, ótimo pra gente, porque ela tá ganhando dinheiro com isso, mas você vê esse consumo assim. Claro, assim, não que a gente tá migrando para um mundo maravilhoso, onde todas essas questões estarão equilibradas e resolvidas, né? Mas eu acho que assim, que muita gente está se preocupando com si mesmo mais, assim, no sentido bom, assim, no sentido de fazer coisas que gosta, né? E gastar melhor o seu dinheiro. Eu sei que tá sempre aí com você e tal, mas é um medo, assim, ó, de muita gente, eu acho, de quando morar a bordo, como é que fica a relação com os filhos. Fala pra esse público que tem essa preocupação, o que você viu? Eu tenho os dois extremos. Eu tenho o Gustavo, meu caçula, que quando eu tive meu primeiro dia de aula de vela, ele veio junto comigo, rapidamente pegou e falou, vamos junto. Ele entrou no barco e ele é menino do mar, né? Então, com o tempo ele ficou sempre comigo, foi se desenvolvendo, daí eu comprei um Optimistic para ele foi lá, usou o Optimistic um monte, agora ele já está maior, agora ele passou para a classe laser. E nas regatas que nós temos aqui no Paraná,
ele é o meu skipper, né? É ele que toca o barco, eu gosto de ficar na secretaria, então ele toca junto com o restante da tripulação, esse é o cara do mar. Já o Guilherme, ele não é, ele é o oposto, ele não curte. E justamente agora foi feita toda a aproximação, no momento que eu realmente agora abro esse empreendimento novo, e eu aproximo ele, falo, vem trabalhar comigo, vamos me ajudar. E ele topou de imediato. Então, eu já dei entrada para reativar o CNPJ que eu tinha lá do passado, eu tinha deixado ele parado. Estou mudando agora a parte societária, ele está entrando como meu sócio, e é ele hoje meu grande braço em terra para tudo que eu preciso fazer. Então, aí fica perfeito, porque eu tenho essa relação com ele agora muito próxima, muito madura, de estar me ajudando no negócio, e o Gustavo é o cara que comigo é meu parceiro na água. Então, para cada um eu tive que achar um meio de se comunicar. Cara, e você falou, né, que você tem um braço em terra, né, e essa é uma questão que realmente, assim, para quem mora a bordo, eu acho que depende, claro, né, por exemplo, você tá num lugar mais fixo, né, você tá em Antonina, não que você não saia, tá, né. Como você lida com essa questão do que ainda precisa, tipo, para você é mais complicado no sentido de que você tem estoque, você entrega um produto físico, né, como você lida com isso? Então, esse apoio físico ele é importante, porque minha venda é feita toda via e-commerce, né? Eu tenho usado o contato de WhatsApp, Facebook, Instagram, tá lá no Mercado Livre também. Então, eu recebo a demanda, a compra, o contato e a compra, e eu tenho que despachar isso. Quando não é aqui da própria nossa região, eu tenho que despachar. E isso já é a força que o meu filho lá em Curitiba me dá. Eu efetivamente posso até ele estar longe, mas eu preciso de um braço para poder administrar isso, porque se eu me comprometer a levar por veleiro, o meu produto vai demorar um pouquinho para chegar. Eu acho que você poderia cobrar mais do frete, mas eu não sei se todo mundo ia ter essa paciência. É verdade. E você pretende, cara, sair por aí, ou você quer morar no barco onde você tá e eventualmente se dar umas viajadas maiores? Isso também é um amadurecimento. Por enquanto, o Sopro está passando por uma reforma interna, então, vamos dizer assim, aonde que você empreende o dinheiro agora? Se vai ser minha residência oficial, e é minha residência oficial, eu preciso ter uma residência que me atenda. Então, estamos refazendo cama de proa, estamos trocando um monte de coisa internamente para me deixar com conforto. Eu não penso em sair por enquanto aqui, a não ser aquelas saídas curtas dentro da Baía de Paranaguá mesmo. Mas eu já tenho uma meta, que como eu faço parte daquele grupo de CAL, né, e a gente vai ter um encontro aí no Bracuí, agora na primeira quinzena de abril. Então eu já tracei como meta isso para, se der tudo certo em abril, eu vou para o Bracuí para participar desse encontro, mas não tenho data para voltar, porque internet lá aí tem, né? Eu imagino. Então, eu posso continuar trabalhando daí. Até te contar há 2 semanas atrás, eu sabia que ia ter um final de semana chuvoso, eu falei com a Vanessa, Vanessa, você consegue ficar 2 dias sem trabalhar, assim, sem mexer no teu celular? Eu quero que você escolha um lugar e a gente vai viajar. Vamos sair, vamos fazer alguma coisa só eu e você. Entre opções, ela escolheu Ilhabela. Falei, me levou para os veleiros de novo. A gente passou o final de semana em Ilhabela, daí ela me perguntou, Marcelo, será que a gente consegue ficar 1 mês aqui? Eu falei, claro que a gente consegue. Então ela também é muito do mar, assim, tá sempre que pode comigo, e a gente pretende sair, e não existe mais problema de período de férias, eu tenho que voltar em 30 dias, não tenho. Essa é uma liberdade que eu estou degustando maravilhosamente. Marcelo criou uma empresa administrada do mar para atender necessidades do mar, das pessoas que moram a bordo ou passam seu fim de semana em veleiros. Criou produtos que não são muito encontrados, pelo menos no Brasil, como uma lixeira específica para barcos e um conjunto de tarugos ou botox, que são peças para você encaixar em lugares onde pode ter um vazamento, né, que aliás pode ser algo perigoso num barco, tipo uma mangueira ou uma flange vazando, e você, com essas peças de madeira, você consegue estancar algum vazamento. E cara, que dica você daria para quem gostaria de empreender no mar? Porque assim, muita gente que gostaria de morar a bordo, essa é a grande barreira, sabe? Assim, que fica, poxa, será que eu consigo tocar um negócio lá? Ou que forma eu ganho dinheiro? O que você daria
de dica para essas pessoas? Eu vejo que às vezes as pessoas têm o medo do inseguro, né? Então eu acho que o que mais trava é o medo da insegurança. Talvez eu já tenha passado por uma fase que eu me amadureci muito para realmente empreender. Mas acima de tudo, você tem que buscar aonde você pode fazer a sua diferença. Antonina, aqui, por exemplo, onde eu estou, se eu quisesse empreender na parte de serviços, você conhece, eu iria ter sucesso do mesmo jeito, porque a gente tem escassez na parte de serviço náutico. Tanto que é a Rússia brasileira, onde você que acaba fazendo as coisas por conta própria, porque não consegue encontrar local, mão de obra para isso. Não que não exista, mas ela é muito escassa. Então pesquise, faça aquela pesquisa, assim, olhando para a minha parte de estudo, né, de marketing, faça a pesquisa de mercado, veja os prós e contras de cada uma delas, e coragem. E outra, troque informação com quem está fazendo isso. Me procura se quiser bater um papo. Quem tiver interesse pode falar comigo, me procura pelo Instagram, pelo Facebook. Para quem realmente está no mar, pode ver que todos acharam uma solução e estão vivendo felizes. Cara, e do ponto de vista pessoal, assim, né? O que você procurou na vida no mar, pensando assim, não no prazer que é velejar, mas na vida, né? No futuro, você fala que ia ficar até bem velhinho. O que você procurou? Por que você foi pro mar? Viver. Eu gosto de contemplar o paisagem, eu gosto de ficar observando as coisas, eu gosto de ver a natureza de uma forma bastante peculiar. Então, me encanta ainda toda vez que eu ando aqui pela Baía de Paranaguá e vejo um guará. Quando eu faço a travessia, aquela vinda dos golfinhos que te abordam é algo fantástico, me dá tranquilidade, me dá prazer. Você deve lembrar que quando você me conheceu, eu tinha um sobrepeso bem grande, eu tinha pressão alta, eu tinha triglicerídeos nas alturas, dificuldade para amarrar o tênis. Aí fiz uma bariátrica, né, no final do ano, que isso foi já uma mudança de estilo de vida, não é só uma mudança de peso, é um estilo de vida. E a vida do mar me proporciona tranquilidade, eu consigo ter uma vida regrada, eu consigo me alimentar de forma menos compulsiva, né? Então você faz a tua alimentação tranquila no barco. Eu tenho uma saúde mental fantástica, então eu estou sempre de bom humor, dificilmente me vem de mau humor. Eu produzo melhor, eu vivo melhor. Sei lá, para mim só me trouxe benefícios, Adriana. É difícil tentar descrever porque é um encantamento, é um amor. Eu realmente amo o mar, então qualquer coisa que eu vá dizer acaba se coincidindo com o lado emocional. Para mim é muito passional essa... não sei se a palavra correta seria essa, mas eu sou muito passional em relação ao mar. Ele é muito... faz muito parte de mim. Não é falar mal da empresa que você estava antes, não é isso. Mas assim, você sente que o trabalho assim nas corporações, na cidade, ele poderia ser melhor, ele acaba assim machucando a gente, às vezes até deixando a gente doente em alguns casos. Mas você sentiu isso, especialmente agora que você mudou? Sim, muito, muito. Eu tenho muito na minha cabeça que o emprego, ele é um contrato formal entre empregado e empregador, onde você se compromete a prestar um determinado serviço e, por esse serviço, a empregadora se compromete a te remunerar. Ponto. Mas as pessoas assim que eu convivia, ou até que o meio, ele tentava te colocar como se aquilo fosse realmente algo que você tivesse que transcender até o contrato para entregar. Então, e não é querer falar mal, mas a empresa criava o DNA da empresa. Então, o DNA você tinha que ter foco obsessivo no teu cliente. Ok, eu acho que a gente tem que prestar serviço de qualidade, a gente tem que atender bem o cliente, eu faço isso com o meu cliente, mas eu tenho uma jornada de trabalho, eu vou desenvolver isso dentro da jornada, eu vou atender da melhor forma possível, e a partir do momento que eu não estou satisfeito, eu tiro o boné e falo, dá licença, estou indo embora. E vice-versa. Se a empresa também não está satisfeita com isso, ela teria que ser assim no emprego. Mas aí entra aquelas dependências de eu tenho assistência médica, eu tenho conta para pagar. E aí você acaba ficando refém do emprego, e o emprego, de uma certa forma, se aproveita muito bem nessa situação. Se todo mundo pegasse o contrato de trabalho e fosse ler o que você efetivamente deveria fazer e o que você faz, eu acho que muitos encontrariam aí que tem uma distorção, já que está fazendo muito mais do que está contratado ali, então vamos negociar isso de volta.
E eu não duvido que a maioria das pessoas hoje tenham problemas de coração, de pressão alta e tudo, porque passam além da conta. Eu acho que tem que ter esse equilíbrio, e aí eu ainda sou do suprassumo, porque além de sempre ter buscado o equilíbrio, eu hoje ainda passei para o lado de, não, agora quem vai trabalhar para mim sou eu, então se eu tiver foco obsessivo é para mim mesmo, mas ainda assim isso não me afeta a pressão, não me afeta a saúde, muito pelo contrário, isso só me dá endorfina, dá prazer, sabe? Eu sei que esse ano não é um ano feliz, é um ano triste, a gente teve perdeu-se muitas vidas, mas se não tivesse ocorrido isso, a gente não estaria fazendo essa entrevista hoje, porque para mim o ano está sendo ímpar, né? Esse início de uma nova vida está sendo ímpar, e nada disso teria acontecido se não tivesse ocorrido, infelizmente, essa pandemia. Mas de qualquer forma, se fosse por outro motivo também, hoje eu estou feliz, muito feliz de estar a bordo. Eu não me arrependo nenhum centavo de nada de ter vindo para o barco. Eu consegui conciliar isso com filhos, com esposa. Acho que quem está pensando nisso, pense 2 vezes, pense 3 vezes, mas pense em ter uma meta e efetivar essa conquista, porque vale a pena. Se isso é para você, venha. É bom, é interessante você estar morando a bordo, é meu estilo de vida, eu adotei isso, e eu não vou dizer que vai ser para sempre, porque enquanto isso estiver me dando prazer, ele vai ser assim. É comum que algum evento mais forte na sua vida te tire da inércia. Algo que te aperte, que te empurre para a mudança. Um momento que te dá a sensação de que ou você pega esse trem, ou vai passar muitos anos até que passe outro. Talvez um dia você também sinta um sopro que vai te tirar da inércia, que infle as suas velas e que te leve para um lugar mais interessante. Mas o problema é que esse vento não vem toda hora, e nem sempre avisa antes de chegar. Se ele chegar amanhã, você está preparado? O meu muito obrigado a todos que apoiam o Hashtag Sal e deixam uma contribuição lá pra gente conseguir fazer todo domingo às 10 da manhã um novo episódio para todos vocês. E se você quiser também se tornar um apoiador do Hashtag Sal e deixar um café lá pra nós, deixe aqui nesse link que aparece embaixo e participe do nosso grupo de WhatsApp de apoiadores, e vai ser muito legal poder falar mais perto com você. Ou então torne-se também um membro do canal aqui no YouTube com benefícios diferentes. Seu comentário aparece sempre em destaque e a gente tenta sempre responder todos os comentários de membros do canal. E não se esqueça de assistir também o Nômade Ali, que é um canal da Aline, casada comigo e que fez vários dos episódios mais incríveis do Hashtag Sal. Eu tenho certeza que você vai gostar, tá aqui na tela, é só clicar.